Festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. Você que está aqui acompanhando mais um Fla-Flu, programa aqui do TV Folha, que hoje vai debater um tema super importante, que faz parte da nova gestão do novo governo Temer, que é a possibilidade de cobrança de mensalidade nas universidades públicas. O novo ministro de Educação, Mendonça Filho, deu uma declaração falando que ele era favorável, que o MEC, a nova pasta do MEC, é favorável à cobrança de mensalidades, principalmente em pós-graduação, né? O foco foi pós-graduação. Isso gerou uma certa repercussão no meio acadêmico, vários cientistas e pesquisadores e docentes se posicionaram contra e a favor a cobrança de mensalidade. E para debater esse tema, que é um tema bastante delicado, a gente tem aqui dois convidados bem especiais, a Tamara Anaís, eu começo com você, que é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos e é também pós-graduanda numa Universidade Federal, e o Leandro Tesler, que é físico da Unicamp e é um dos responsáveis pela implementação do Programa de Ação Afirmativa na Unicamp há 10 anos? Por aí, cerca de 10 anos. Eu vou começar com você, Tamara. Você que é contra a cobrança, né? A associação se coloca contra a cobrança de mensalidades. Por que não cobrar? Bom, em primeiro lugar, nós achamos que o exemplo da pós-graduação e da extensão, por exemplo, que a PEC 395 abarca, né? Nós acreditamos que esse é um passo importante para se quebrar o princípio da gratuidade da educação nos estabelecimentos oficiais, que nós consideramos que é o que tem de mais avançado na legislação educacional brasileira, né? Já uma tributação que é feita à população de modo geral para assegurar serviços públicos que nem sempre são da qualidade que deveriam ser, mas nós consideramos que a pós-graduação, por exemplo, ele é o nível da educação brasileira que tem mais qualidade, né? Por que a gente pensa essas medidas tentando repensar o que tem de mais qualidade, não a gente pensa medidas para tentar pensar melhorar o que tem de menos qualidade no ensino. E Leandro, por que cobrar? Se eu faço uma pergunta, se fosse na graduação, tudo bem? Não. A gente é contra qualquer cobrança na educação pública, na verdade. Ok. Por que cobrar? Quer dizer, eu acho porque a experiência internacional tem mostrado que a gente consegue ter universidades, não só universidades, instituições de ensino superior muito mais includentes nos casos em que se cobra mensalidade dos alunos e se usa parte dos recursos que vêm para essas instituições para programas sociais. Quer dizer, em geral, só para a gente tomar como exemplo o estado de São Paulo, que gasta 9,57% da sua arrecadação de ICMS nas 3 universidades públicas, quer dizer, se não toda essa receita, mas se uma parte dessa receita pudesse vir de mensalidade, poderiam ser feitos investimentos em atividades muito mais inclusivas do que as universidades estaduais paulistas. Quer dizer que a universidade pública, da maneira como ela está estruturada hoje, ela é excludente? Toda universidade do mundo é excludente, quer dizer, não existe uma universidade includente. As universidades, especialmente as de ponta, são instituições caras e não são abertas, quer dizer, elas não conseguem educar toda a população. Quem imagina que nos Estados Unidos todo mundo que vai para o ensino superior vai para Harvard, está equivocado. Harvard é pequenininha, né? Ou as universidades de ponta brasileiras também não têm condições de atender a toda a população. E esse, aliás, é um dos argumentos que se usa quando se fala que elas podem ser cobradas. Quer dizer, não é um bem que está aberto, quer dizer, em princípio ele está aberto para toda a população, mas o acesso a esse bem é excludente mesmo com as ações de ação afirmativa. Mesmo com as iniciativas de ação afirmativa, ingresso ao ensino superior no mundo inteiro não é para toda a população. Mas é uma concepção de universidade. Hoje só 25% das vagas de graduação, por exemplo, na Universidade Brasileira, elas são públicas e gratuitas. Então nós já temos 75% das vagas na graduação são cobradas. Então, quando você abre a prerrogativa para se cobrar mensalidade também na educação pública, no ensino superior público, a gente, na verdade, não mostra, mas nós estamos pensando em que concepção de universidade pública nós queremos, né? A universidade pública, ela é baseada por ensino, pesquisa e extensão. À medida que você abre para se cobrar a pós-graduação, a pesquisa, à medida que você abre para se cobrar a extensão, você já está dando a prerrogativa para cobrar também o terceiro pilar, que é a graduação. E já existe em tramitação, inclusive, um projeto de lei no Senado Federal, é o 782 de 2015, do senador Crivella, que prevê a cobrança de mensalidades nas
na graduação nas universidades públicas, né? Nós achamos que isso tudo, na verdade, você tem que pensar qual a concepção de universidade, porque a gente fica emendando a Constituição brasileira para tentar fazer mudanças pontuais, mas a universidade é muito complexa. Então, se você quer fazer um debate de universidade, de concepção de universidade, de como a universidade inclui ou exclui, como ela interage com a sociedade, é um debate mais amplo, que ele não pode ser feito a partir de medidas pontuais, que não de cara demonstram um projeto de universidade, mas que carregam uma concepção de universidade. Uma concepção de universidade não como um direito, mas talvez como um serviço a ser ofertado, e a gente acha que isso não é o principal papel da universidade. Esse projeto, para dar uma contextualizada, né, ele tem 10 anos e ele foi ressuscitado agora, quer dizer que esse assunto está pipocando faz um tempo, né? E agora a nova gestão entra falando, a gente apoia, o MEC apoia universidades públicas que decidirem cobrar, principalmente pós-graduação, né, especialização. Agora, isso já acontece, tanto que tem um outro projeto que tenta regulamentar a cobrança em cursos de extensão e pós-graduação. Quer dizer, a extensão normalmente é cobrada. Quer dizer, se já acontece, qual que é essa posição? Que não deveria acontecer nem na extensão nem na pós-graduação? Olha, são questões diferentes, mas nós consideramos que a extensão, assim como a pesquisa, são pilares e são deveres da universidade. Não que não possa haver um curso de idiomas cobrado, por exemplo, mas a extensão também é uma finalidade da universidade, uma forma da universidade de estender à sociedade os estudos, as pesquisas e o que a universidade desenvolve. Então, nosso grande medo é que a partir de então as universidades passem a fazer extensão só cobrada, como acontece em muitas universidades, já acontece hoje. E na questão da pós-graduação, isso é mais grave. Essa PEC 395, por exemplo, ela previa a cobrança do estrito sensu, dos mestrados profissionais. A gente teve que fazer uma articulação para tirar o estrito sensu. Agora, no caso das especializações, que são a pós-graduação lato sensu, o governo, na verdade, o Estado brasileiro ele se desobriga completamente disso, né? A gente sabe que tem uma interface mercadológica, mas a especialização não pode ser vista apenas como voltada para o mercado. Leandro, concorda? Não, nenhum Estado que se respeite vai se sentir desobrigado da educação superior. Agora, em muitos lugares do mundo... sistematizado sobre a lato sensu, por exemplo. Não, mas mesmo o estrito sensu, em muitos lugares do mundo, tanto a graduação quanto a pós-graduação nas universidades públicas é cobrado. Nas melhores universidades públicas do mundo, em pesquisa, em extensão e ensino, cobram dos seus estudantes, em todos os níveis. Quer dizer, e nem por isso elas são menos includentes ou menos relevantes em pesquisa ou menos relevantes em extensão. Quer dizer, cobrança não tem muito a ver com a missão da universidade, é simplesmente a maneira como a gente olha para a contribuição do estudante para o processo. Quer dizer, não existe universidade gratuita no mundo. Eu sou professor de uma universidade pública, todo mês pinga um salário na minha conta. Alguém está pagando isso. A pergunta é quem paga. A sociedade paga por isso. A sociedade paga. Então, a universidade está proporcionando uma educação para as pessoas que vai trazer um benefício para a sociedade, mas também vai trazer um benefício individual. Tem um estudo muito legal feito pelo Banco Mundial, muito sério, onde ele compara 4 países do mundo e dos 4 países que ele estudou, o país onde o ensino superior mais acrescenta ao teu salário é o Brasil. Então, sem dúvida, há um ganho individual na experiência de ensino superior. Então, por que toda a responsabilidade financeira por esse ganho individual deve ficar na sociedade toda e não parte para seu estudante? E tem uma outra coisa, tem um fenômeno recente que está acontecendo que é muito sério, que é a evasão de gente muito qualificada. O sujeito como eu, fez sua graduação, eu fiz doutorado fora, mas quem fez graduação, mestrado, doutorado aqui no Brasil por conta da sociedade, você resolve, não, agora eu vou trabalhar na Alemanha, eu vou ser professor numa universidade alemã, americana. E na medida que a nossa carreira de nível superior está ficando menos atraente, isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais, quer dizer, a gente está transferindo, minha preocupação não é tanto com a transferência de cérebros, mas com a transferência de investimento, de recursos que foram para uma pessoa completamente custeados pelo Estado. Mas isso porque nós precisamos formar recursos humanos qualificados e precisamos ter absorção. A universidade ela não pode formar milhares de mestres e doutores por ano para dar aula na universidade. Não tem espaço para todo mundo. Quer dizer que o problema seria o mercado, a economia brasileira que não absorve. Na verdade, as indústrias também têm que atrair esses profissionais, a sociedade de um modo geral. Mas por que as indústrias não atraem? Porque as indústrias brasileiras geralmente não tem uma vocação inovativa, mas isso é uma concepção e isso é um projeto de desenvolvimento do Brasil, do Estado Nacional Brasileiro. Então não é questão da universidade ser cobrado ou não. Eu entendo a comparação com outros países do mundo, mas é um sistema
nacional, né, de ensino, enfim, é uma legislação própria brasileira. E a pós-graduação no Brasil, pelo menos, da forma como ela foi pensada e ela é tida até hoje, ela é um nível de grande excelência. A pós-graduação no Brasil, ela é melhor do que muitos lugares do mundo, muitos lugares que são cobrados ou que existem outros tipos de bolsa enfim, vários tipos de bolsas e assistências como a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo. Agora, voltando um pouco à questão, pensando na graduação, né? O Leandro mencionou o Banco Mundial. O Banco Mundial já se posicionou várias vezes, né, a favor da cobrança da mensalidade. Quer dizer que se a gente aqui, todo mundo, né, paga imposto, financia a universidade pública. Eu estudo na universidade pública e você não, vamos supor, né? Quer dizer que isso não está, de certo modo, prejudicando para a questão do mérito, né? Não, mas eu passei no vestibular, eu entrei. Quer dizer que você também está pagando, mas só eu tenho direito? Como que você enxerga isso? A educação pública é um direito, né? A educação, na verdade, é um direito universal. Mas tem uma população enorme que não tem acesso. Porque a universidade é isso, ela tem a porta pequena, ela não foi feita para entrar todo mundo. Historicamente, inclusive, ela foi feita para formar os filhos das elites. Tanto que uma ampliação do ensino superior é uma coisa de pouco tempo no Brasil, né? Tem 3 décadas. Mas cuidado, nos países que mais incluem no ensino superior, os Estados Unidos é um excelente exemplo disso, que tem 40%, 45% da população com ensino superior, mais da metade dos estudantes de ensino superior estão em instituições de 2 anos, instituições onde não se faz pesquisa, onde não pode fazer pesquisa. A função dessas instituições de ensino superior é formar profissionais. Então, por que país algum do mundo consegue reproduzir uma USP em cada esquina? Não dá, não tem como. Exatamente isso. Pelo custo dela. E ninguém está propondo que seja assim. Se nós temos 75% das vagas no ensino superior no Brasil são pagas, e a maioria dessas universidades absolutas, com exceção de algumas de PUCs e algumas outras universidades, pouquíssimas. 2/3 delas visam lucro. Elas não desenvolvem pesquisa, então a gente está propondo o quê? Que agora a universidade pública também seja assim, que agora a universidade pública, o nível de pesquisa e extensão sejam pagos, assim, que eles não... O que a gente está propondo, Mas então você acha que a universidade pública paga, ela seria focada só em ensino e perderia em pesquisa? Como a gente se propõe hoje, a cobrar a extensão e a cobrar a pós-graduação nas universidades, acho que isso pode inverter a lógica da universidade pública e do que a universidade pública deve ofertar para a sociedade. Sem contar que um grande medo nosso também de desresponsabilizar os investimentos públicos na universidade. A gente vive, ano passado, por exemplo, nós tivemos um déficit de 12 bilhões no MEC. É impressionante como essas medidas elas ressurgem, essas possibilidades de cobrança, não só na educação, mas em outros serviços públicos, em momentos de crise econômica, né? Então aí você tem problemas pontuais e conjunturais e você quer soluções que são perenes para problemas que são conjunturais. Isso só posso concordar, quer dizer, o pior momento para se discutir ensino superior público pago é durante a crise, né? E sempre vem nesses momentos. Bom, é assim que a gente tem funcionado. Agora, eu não imagino que isso possa acontecer. Quer dizer, você não imagina que o ensino pago prejudica a pesquisa? Exatamente, inclusive porque a gente tem contratos de pesquisa. Quer dizer, e outra coisa, ninguém está falando, pelo menos eu, da minha concepção de ensino superior público pago, em fazer com que todo o orçamento da universidade venha do pagamento de mensalidade, como tem nesses 2/3 das instituições privadas com fins lucrativos. Quer dizer, nas boas universidades públicas do mundo, entre 20% e 25% do orçamento vem de pagamento de tuition, né, de anuidades ou de mensalidade. O que não é um problema, quer dizer, a universidade, 80% ou mais do seu orçamento vem do Estado ainda. O Estado não se desobriga da universidade. A única diferença é fazer com que os estudantes paguem por uma parcela do que custa a sua formação, 1/5, por aí. Não, professor, mas você tem... esse debate, ele não foi feito nesse nível. Não é um debate de concepção, é um debate puramente de você talvez tapar um buraco no orçamento ou desobrigar o financiamento por parte do governo. Então, o debate ele já começa equivocado. Agora o novo ministro trazer esse tema, ele está trazendo porque estamos num momento de crise, as pastas estão sendo enxugadas, então lança-se uma ideia de que as mensalidades podem ser, as universidades públicas podem ser cobradas para tentar ter uma nova fonte de renda? Não sei se é só esse ministro, porque na gestão anterior também havia essa colocação, mas eu não tenho dúvida que é um tapa-buraco e a universidade não deve ser tratada dessa forma. Então, quando eu participei de 2 audiências públicas sobre esse tema na Câmara Federal, e de fato a opinião de deputados falava, tem que cobrar tudo mesmo, não tem que ter esse negócio de universidade pública. Isso, os que falavam a favor da PEC, por exemplo. E
um grande desconhecimento do orçamento da universidade. Porque acontece, à medida que você entra capital privado para a universidade, vai para a verba de custeio da universidade, isso não contribui para a autonomia de gestão da universidade, porque a universidade continua com as mesmas questões burocráticas, mas isso, por um lado, pode desobrigar o financiamento que vinha para a universidade. Cada vez mais o Estado pode se sentir desobrigado. Eu não concordo com isso. Na minha universidade, por exemplo, todo o dinheiro que entra para pesquisa ou para prestação de serviços tem um overhead, que a gente chama, quer dizer, uma parte que chega a 20 e tantos % desse dinheiro é usado para a universidade. Quer dizer, não existe essa de que a universidade se desobriga. Ao contrário, se você quiser contratar um serviço... o Estado se desobriga. Não. Se você quiser contratar um serviço na universidade, quase 30% do dinheiro que você está pagando para esse serviço vai para a universidade e ela vai usar como ela quiser. Quer dizer que se eu sou uma empresa, eu contratei a Unicamp ou outra universidade pública, você vai ter que pagar fica com a universidade. 27%, se não me engano. Geralmente as fundações, essa administração fica cerca de 5% para as universidades. 5%, não, nas estaduais paulistas nós temos um overhead mais importante. Mas nas federais geralmente é 5%. A gente acha que isso também pode desconstituir o sistema de pesquisa. Tem áreas que têm apelo mercadológico e que vão ter, claro, pode ter dinheiro muito privado de empresa e de mensalidade. É um pouco esquizofrênico isso, porque a gente quer que a universidade interaja com o setor produtivo. Quando o setor produtivo tenta botar dinheiro na universidade, não, vai desobrigar o Estado. Acho perfeito. Nós queremos eu acho isso. Perfeito. O que eu acho é que nós não devemos cobrar mensalidade dos estudantes. Agora, se existem parcerias público-privadas, igual na nova lei de inovação, abre brecha para isso. Por que nós não pensamos que as universidades podem ter parcerias com prefeituras, com estados, com municípios, com empresas privadas? Então, nós estamos taxando ao estudante. Nós não estamos abrindo novas possibilidades de financiamento para a universidade para além desse estudante. Mas olha só. Agora, se houverem parcerias público-privadas, eu acho que é outra questão. Não, isso é outra coisa, eu concordo. Mas olha montar só, laboratórios. O problema de cobrar mensalidade na universidade pública, quer dizer, onde é que ela prejudica o ensino na universidade pública? Simplesmente, a universidade ela vai tomar... Olha só, a universidade vai ter uma outra fonte de financiamento. Segunda coisa, o estudante vai ter uma relação de obrigação com a universidade muito diferente. Eu posso te contar um caso particular. Eu tenho duas filhas gêmeas, né? Gêmeas, nasceram no mesmo dia, não são idênticas, mas são gêmeas. Uma estuda numa universidade confessional privada, onde ela paga uma mensalidade, a outra estuda numa universidade pública. Quantas vezes essa filha que estuda na universidade privada, onde ela paga uma mensalidade, foi reprovada em alguma coisa? Nunca, porque ela tem que pagar uma multa extra, quer dizer, vai cair no pai dela, mas ela não quer que o pai dela pague essa mensalidade. A que está na universidade pública, a primeira dificuldade, ela desiste do curso, com um custo social enorme. Quer dizer, quem paga, cada vez que ela desiste de uma disciplina, é a sociedade inteira, porque ela vai ter que ficar mais um semestre lá dentro. Ela não tem custo pessoal nenhum. Quer dizer, é bom isso para a sociedade. Quer dizer que se ela tivesse um custo, o que você está colocando é que se o aluno tiver um custo mínimo que seja alguma responsabilização a responsabilidade dele aumenta. Você concorda? Eu não acho que não necessariamente. Inclusive a educação pública e gratuita, ela deve se expandir muito, né? Como a gente falou, só 25% das matrículas são gratuitas. Então, é o caso, na verdade, por que elas devem ser gratuitas? Essa é a pergunta. Primeiro, pelo princípio da gratuidade, que eu concordo que a legislação brasileira assegura, o artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da gratuidade nos estabelecimentos oficiais. Acho que a gente não deveria reformar isso. Isso é em primeiro lugar. E segundo, porque nem todas as pessoas podem pagar a universidade. Isso é óbvio também. Isso. Mas não está se falando em... Nem todas devem pagar, e eu considero que na universidade pública ninguém deveria pagar, porque a imensa oferta de vagas e com menor qualidade é nas universidades particulares. A universidade pública é onde você tem a melhor qualidade de educação. Então a gente está pensando em reformar o que tem a melhor qualidade de educação. O governo não pensa em colocar a mão em questões polêmicas, também como a regulamentação do ensino privado. Mas peraí. Você está achando que se a gente cobra mensalidade nas universidades públicas, a qualidade do ensino que a gente oferece vai piorar? Pode piorar à medida que você tem uma visão, que a universidade se submeta a uma visão mercadológica. Mas ela não tem porquê. O que é uma visão mercadológica? Abrir cursos de acordo com o que seria interesse do mercado e não o que seria um interesse estratégico daquele lugar, daquela região onde a universidade está, por exemplo. Mas como que a abertura de cursos novos está ligada à cobrança de mensalidade? Se você cobra mensalidades, você pode abrir cursos de acordo com essa demanda. Mas é legal abrir cursos de acordo com a demanda. Não é bom? Não necessariamente, se não for planejado. Por exemplo, quantas milhões de vagas nós abrimos nos últimos anos na área de prospecção de petróleo e gás, e quantos
milhares de engenheiros de petróleo e gás nós temos demitidos no Brasil em 2016, em 2015. Não sei esses números, não tenho a menor ideia. Então tem turmas inteiras. Se a gente não consegue pensar a economia e o desenvolvimento do país, respiros maiores, e a universidade pública tem um papel importante em pensar o desenvolvimento do nosso país, em formar recursos humanos estratégicos, em pensar soluções para os problemas que são genuínos de cada lugar do nosso país. Quem que vai fazer? Mas olha só, essas profissões estratégicas, recursos humanos estratégicos, têm uma possibilidade de uma carreira muito legal pela frente. Então, por que eles não iriam procurar as boas... Eu não consigo entender a ligação entre cobrança de mensalidade e cair nível da graduação ou mudança, quer dizer, não responder às demandas do mercado. A universidade ela não pode estar submetida a uma visão que seja puramente do mercado. Concordo. Ela tem o mercado, ele tem que estar submetido a um projeto de desenvolvimento do país universidades, também. As melhores universidades públicas do mundo que cobram mensalidade. E as melhores universidades públicas do Brasil, elas cobram ou não? Porque o Brasil não, elas não cobram hoje. Então, o Brasil, ele tem suas particularidades. O sistema educacional começou, sei lá, 1000 anos em alguns países da Europa e começou há 200 anos no Brasil. Então, a gente não dá pra gente transpor realidades, né? Então, no Brasil, qual que é o melhor modelo no Brasil? O melhor modelo no Brasil ainda é um modelo gratuito, não é? Por quê? Por quê? Por que ele é o melhor? Por que ele é o mais includente? Por que, na tua opinião, ele é o que melhor responde aos anseios da sociedade? O que aconteceria se a gente cobrasse mensalidade nas universidades públicas? Claro que com programas sociais para garantir que não é a falta de dinheiro para pagar mensalidade vai deixar alguém de fora. Mas qual que é a mudança efetiva que isso vai ter no orçamento das universidades? Eu falaria da ordem de 20% do orçamento vir de cobrança de mensalidade, porque vai fazer com que os administradores da universidade queiram atrair os melhores alunos para eles, né? Porque agora faz diferença. Eu não consigo tocar minha universidade se eu não tiver alunos pagando as suas mensalidades, primeira coisa. Segunda coisa, a atitude dos alunos vai melhorar. E terceira coisa, o aluno vai participar do financiamento da sua formação, que é fundamental. Muda a atitude. Quer dizer, de novo, as melhores universidades do mundo, públicas, cobram mensalidade e nem por isso os estudantes deixam de ir. Agora, Leandro, como definir quem poderia pagar, por exemplo? Não sei. Eu não sei porque eu não sei mexer com esse tipo de coisa. Agora, tem gente que sabe. Né? Eu vi o projeto do deputado Crivella, senador Crivella. Ele falou em 30 salários, eu não sei, quer dizer, provavelmente não é bom o número dele, mas tem gente que sabe quando é que... Quer dizer, hoje em dia existe o ProUni, que foi feito pelo governo federal, que eu acho que foi uma das boas ideias, apesar a implementação dele ter sido completamente desastrada, a ideia do ProUni é muito boa, quer dizer, transformar isenção de impostos em mensalidades nas universidades privadas sem fins lucrativos na época, né? Depois isso mudou. Mas quer dizer, a infraestrutura do ProUni já existe, isso poderia ser estendido para as federais sem grande problema. Quer dizer, eu não consigo entender muito bem. Mas que é bem diferente, né? O ProUni é bem diferente de uma cobrança de mensalidades, né? O ProUni é a não cobrança de mensalidades. É a não cobrança. Eu estava dando uma olhada, por exemplo, nos dados da USP, da última FUVEST, né? Os dados estatísticos da USP. Então, 6 em cada 10 alunos que se matriculou na USP fez escola particular, no ensino médio. Então, se a gente considerar que esses alunos pagaram pelo ensino particular, o que, na verdade, acaba facilitando para eles entrarem na USP, porque o ensino particular médio tende a ser muito melhor do que o ensino público médio. No Enem também. Então, ele, na teoria, teria condições de pagar o ensino. Fazendo assim uma correlação. Por que ele topa pagar bizarra. o ensino fundamental e médio e não topa pagar o ensino superior? Não sei. Então, talvez isso faça parte do porquê que uma pessoa reprova na universidade pública e não reprova na universidade particular. Mas essa pessoa pode reprovar na universidade particular também. Então, isso são questões que são subjetivas. Não, mas por que a pessoa não topa pagar? Porque as pessoas querem estudar nos melhores lugares, nos melhores ambientes. A universidade pública, que é gratuita, e mesmo se ela fosse cobrada e ela fosse o melhor lugar, as pessoas iam querer estudar lá, mesmo. Olha só, estamos começando a avançar. Não, mas as universidades federais não seguem a mesma lógica das estaduais paulistas. Nas universidades federais, 50% dos estudantes hoje vieram de universidades públicas. De escolas públicas. De escolas públicas. E elas são estudantes que têm uma grande demanda de assistente estudantil para permanecer e para concluir o seu curso. E quem estudou e tem carro e estuda na Universidade Federal Pública e tem boa condição Essas familiar. pessoas, elas são tributadas como as outras. Aí você vai criar na universidade pública, né, 2 ambientes, ou você cobre, você cobra não de paga. todo mundo, e quem tem problemas financeiros, de se financiar, recebe assistência estudantil.
Eu queria inverter a lógica, então. Por exemplo, pegando um caso que eu conheço bastante, porque eu acabei já escrevendo bastante, várias iniciativas que a GV em São Paulo fez, né? A GV tinha conhecidamente uma escola de elite, então eles têm um plano de deixar as turmas mais heterogêneas, vários projetos de inclusão, fizeram algumas parcerias, conseguiram bolsas. Então, ano passado teve uma turma que dos 40 alunos de administração pública, 14 tinham bolsa. Integral, né? Não pagavam para estudar. Essa inversão de lógica, quer dizer, uma escola de elite paga, que traz um aluno que entrou por mérito, porque eles não têm nenhum tipo de cota ou ação afirmativa. Então, ele entra por mérito, mas ele não tem dinheiro para pagar. Então, a faculdade, no caso da GV, dá um jeito de pagar para ele. Aliás, as boas privadas americanas fazem exatamente privadas. Essa inversão de lógica faz sentido? Faz muito sentido. A gente, na verdade, não tem a tradição na universidade brasileira de atrair talentos, de atrair pelos talentos. Hoje, inclusive, nós não... Por causa do vestibular. Hoje, nós não só por causa do vestibular, mas só que, por exemplo, a USP, por exemplo, os melhores qualificados no vestibular, eles chamam para outros tipos de seleção para cursos especiais, por exemplo. A gente tem uma pouca tradição de empreendedorismo, talvez por isso as nossas empresas não inovem tanto, trazendo exemplos do mundo, né? Em diversos países, estudantes de graduação que se destacam, por exemplo, eles são convidados para a iniciativa privada. Aqui não, nós convidamos eles para entrarem na pós-graduação e se envolverem com a vida acadêmica. Então, a gente tem pouca tradição de despertar talentos voltados, desde que seja para o mercado, enfim, para a competitividade. Mas na pós-graduação a lógica é essa. Diversas universidades, a FGV, por exemplo, e outras particulares, PUCs, enfim, que cobram na graduação, eles não cobram na pós-graduação, porque é um estímulo para que a gente forme mais gente. E o Brasil precisa de muito mais gente, de pessoal de nível superior, de pessoal de nível de pós-graduação. Isso interfere em diversos índices. Mas a minha pergunta é, uma particular de elite, cara, a GV eu acho que é 3.700 por mês aqui em São Paulo, algo assim. Uma particular de elite, cara, que dá uma bolsa para quem não pode pagar nas últimas turmas tem alunos de periferia mesmo, né? Não é a mesma lógica de uma universidade pública que poderia cobrar de quem pode pagar? É uma lógica talvez invertida, né? Você está querendo atrair talentos, né? Agora, se você com a cobrança, você não necessariamente está atraindo talentos, você está atraindo quem pode pagar. Um cara talentoso não vai deixar de ir numa instituição porque ele tem que pagar ali. Depende, tanto é que as pessoas vão para... Se ele não tiver condições de pagar, ele não vai pagar. Mas se a universidade tiver um programa de assistência estudantil que devolve para ele o dinheiro que ele gastou... Mas é que a gente está em muito CIS, né? Nós estamos trocando um sistema de educação pública, que é o melhor nível de educação, por um monte de CIS. Se a pessoa não puder pagar, se a pessoa tiver assistência. Então, na verdade, porque... Quando você traz uma questão que parece assim, um pontinho, nós estamos regulamentando o que existe, eu não sei o quê, e você muda toda a possibilidade de uma concepção de universidade. Vamos recolocar as coisas. Em primeiro lugar, ninguém aqui está defendendo privatizar as universidades públicas. Ninguém aqui está defendendo excluir mais gente da universidade pública. Né? Ninguém aqui está defendendo que a gente... Ou se você não tiver dinheiro para pagar, você está fora da universidade hoje, pública. Se o governo falasse, a partir de hoje as pessoas têm que pagar para estudar na universidade pública... Enfim, sem um debate com a sociedade, se define claramente como é que é isso. Qual que é a diferença de privatizar e cobrar mensalidade, Leandro? Privatizar, a universidade passa a ter um dono. Pode ser uma fundação pública, de direito público, ou pode ser uma empresa privada. Tem universidades privadas com fins lucrativos aqui no Brasil, que aliás é uma excrescência. O Brasil tem um número enorme de universidades privadas com fins lucrativos porque o Estado está ausente. São negócios, bolsa de valor. Não, mas talvez porque o Estado gasta todo o recurso que ele tem nas universidades públicas sem cobrar... Não gasta. Mensalidade. Aqui no Estado de São Paulo é isso. Tamara, você acha que daria para ampliar o gasto público, seja no governo, nas universidades estaduais, seja as federais, mesmo considerando a crise? Eu acho um equívoco, considerando, e principalmente considerando a crise, o governo fazer cortes indiscriminados em qualquer área. Cortar 75% do custeio da pós-graduação brasileira, por exemplo. Cortar mais de 3 mil bolsas, por exemplo. Cortar centenas de bolsas... Que é o dinheiro do MEC, né? Que é dinheiro do MEC. MCTI, cortar mais de 25% da verba do MCTI. Tirar mais de 50% do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Acho que isso é uma irresponsabilidade, porque a gente passa por uma crise conjuntural econômica e que é mais política do que econômica.
mas você corta possibilidade de futuro, possibilidade de retomada do crescimento. Quando você corta 75% do custeio, ou 100% do capital, do proequipamento de um laboratório, e você vai tomar esse investimento de novo daqui a 3 anos, aquelas pesquisas elas já estão defasadas, aqueles equipamentos estão defasados. Então, a gente faz cortes que, na minha opinião, posso usar até uma expressão ruim, mas que são burros muitas vezes, porque a gente não pode cortar de forma indiscriminada. Então, acho que mesmo para fazer um ajuste orçamentário, você tem que planejar ele para que o Brasil possa retomar o crescimento. Porque se você cortar áreas estratégicas, nós vamos ter mais dificuldade de retomar o crescimento em pouco tempo. Mas olha só, eu conheço melhor o caso aqui do estado de São Paulo, onde a gente já gasta 9,57% da arrecadação de CMS nas universidades públicas. Se a gente for aumentar isso, nós vamos ter que tirar de algum outro lugar. Devemos fazer isso ou não? Eu tenho dúvidas. Eu não falei em aumentar, eu falei que a gente tem que ter cuidado com os cortes que são feitos. O governo de São Paulo, por exemplo, ele quer diminuir a proposta de mandar mais uma vez para a Assembleia Legislativa a diminuição do apoio à FAPESP. Foi assim no ano passado, né? E esse ano quer mandar de novo. O governo do Rio de Janeiro acabou de propor um corte de 50% do orçamento da FAPERJ. Inclusive, com atraso de bolsas, disse que não vai pagar seus bolsistas. Quer dizer, o governo nem sabe as pesquisas que estão sendo feitas ali na FAPERJ, as pesquisas em Zika vírus. O Rio de Janeiro tem, assim, a Fiocruz, uma pesquisa avançadíssima, assim como o governo de São Paulo acabou de dar declarações na imprensa dizendo que o que é produzido pela FAPESP não tem impacto social. Então, a gente acha que tem medo da desobrigação mesmo, porque se o Estado brasileiro não pensa o nosso desenvolvimento científico, tecnológico, educacional, a gente sabe que a educação tem um potencial de emancipação humana, de inclusão social. Isso é preocupante. Mas, de novo, voltando ao assunto de pagamento de mensalidades, eu entendo muito claramente que pagando mensalidade nós podemos aumentar muito o alcance social do ensino superior. Eu ia justamente entrar nessa questão, né? Que a gente tem, você falou bastante do nosso número, né? De 75% dos matriculados do ensino superior no Brasil, que está perto de 8 milhões, né? 7 milhões e 700, pagam, estão no ensino privado, né? Os outros estão no ensino público. E a gente tem pouca gente no ensino superior, né? Nosso índice é baixíssimo. A gente precisa, obviamente, expandir em larga escala. Mas como expandir com dinheiro público? Quer dizer, pegando o exemplo da USP, a USP, a maior universidade do país, tem 60 mil alunos só de graduação, que é considerada pelas avaliações internacionais uma universidade extra large, é uma das maiores universidades do mundo, financiada exclusivamente com dinheiro público. Quer dizer, isso não é suficiente, a gente precisa de muito mais USPs, né? Como que a gente vai fazer para pagar a conta? A gente precisa de muito mais USPs, a gente precisa de muito mais instituições de ensino superior. Não obrigatoriamente, precisamos de mais alunos. Mas nós não precisamos só de mais alunos, nós precisamos de mais pesquisas, porque nós não precisamos só formar gente... precisamos formar gente, mas precisamos formar gente em diversos níveis. Mas, novamente, como que a gente vai pagar essa conta? Como a gente vem pagando, né? Com investimentos que são feitos pela população, na verdade, né? Não acho que há pouco investimento. Você falar que o MEC tem um orçamento de mais de 100 bilhões, não é um orçamento curto. Agora, acho que cabe saber se esse orçamento está sendo bem executado, mas na olha verdade. Só, tem universidades públicas que devolveram milhões, né? Milhões. Universidades federais que no ano passado, por exemplo, devolveram mais de 500 milhões mas parte do orçamento do MEC tem que ir para a educação básica também, né? Quer dizer, não é só a universidade. Com certeza, mas aí é educação como um todo, não é só para a universidade. Então, e a educação básica, inclusive, é o nível que mais precisa de atenção. Mas eu acho que a expansão do ensino superior, hoje, urgente, importante, não deve ocorrer na forma de universidade. A universidade é um modelo caro de ensino superior, justamente porque ele tem pós-graduação e pesquisa, que são atividades caras. E no Brasil, as boas não recebem dinheiro, a não ser via governo, né? Então, eu acho que seria muito interessante se a gente pensar que, mantendo o montante de dinheiro dedicado ao ensino superior constante, se a gente conseguisse injetar 20% mais através de mensalidades, esses 20% extras poderiam estar funcionando justamente onde a educação superior não deve ser cobrado, que é na educação vocacional, né? que atende, que faz inclusão, o grosso da inclusão, que atende as camadas mais
carentes da população. Eu acho meio... Seria educação profissional? Educação, não sei se só profissional, mas educação de curta duração, quer dizer, não tão voltada para coisas tão abstratas como a gente tem nas universidades. Eu acho uma coisa muito grave o que vem acontecendo depois do advento de cotas nas federais. A gente tem ouvido reclamações de tudo quanto é canto, né? Os estudantes não acompanham. Então a gente, na verdade, está diminuindo o número de vagas dessas universidades porque o pessoal não consegue acompanhar. A gente está oferecendo a solução para a inclusão, que não é exatamente a solução buscada. Na verdade, as estatísticas do INEP mostram o contrário. Que os estudantes cotistas, eles têm um desempenho igual ou superior aos outros estudantes. Mas os prounistas são a mesma coisa. É por causa da forma como essa estatística é feita. Eu acompanhei isso bastante de perto, porque eu fui coordenador do vestibular da Unicamp por muito tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado no que a gente está oferecendo como alternativa de formação superior. Muitas vezes a demanda não é pelo curso de filosofia, mas é alguma coisa profissionalizante e muito mais compatível com a formação anterior. Inclusive, a demanda de filosofia está caindo. Está caindo. Mas, gente, no mundo. Se vocês observarem, nos últimos 10 anos, o que aconteceu foi justamente isso no Brasil. Houve uma expansão, sim, dobrou quase a vaga das universidades federais, mas a maior expansão foi por via privada e a maior expansão pública foram nos institutos federais. E não em números. Não em número de matrícula. Houve uma expansão muito grande dos institutos federais, mas a matrícula aumentou muito mais. Não supera hoje, porque as universidades federais hoje têm o quê? Tem mais de 1,5 milhão, né, e meio de vagas, eu acho. 63 universidades. 63. Então, mas a grande expansão, se você criou 60 e poucas universidades federais, você criou cerca de 500 institutos federais. Acho que foi menos, mas... 400 e poucos institutos federais. Então, assim, a maior expansão é porque a gente também não pode achar que a realidade do ensino superior vai mudar em, sei lá, 2 décadas. Em 2 décadas mudou bastante. Claro que a gente... Mas é isso, a gente tem que parar e pensar a expansão que nós queremos. Não dá pra gente achar... Qual que é a expansão ideal para você? Eu acho que a expansão ela tem que continuar se dando por via pública e privada. Assegurada que a via pública continue sendo gratuita. Mas por quê? Qual que é a expansão ideal para você? Eu acho que a expansão tem que ser essencialmente em ensino profissionalizante, porque a demanda maior é para isso, e eu acho que a gente também precisa continuar expandindo as universidades, mas num ritmo muito menor do que expande o sistema profissionalizante. O Brasil vive uma falácia de achar que só ensino universitário é de qualidade ou é bom. Quer dizer, ao contrário, a experiência internacional é que, em termos de empregabilidade, em termos de ganho de salário, as coisas acontecem muito fortemente no ensino profissionalizante, né? Porque o sujeito está preparado para isso. Tem acontecido cursos nas estaduais paulistas, aqui que eu também conheço alguns números, de cursos que jubilam uma parcela importante, 1/3 dos matriculados no primeiro semestre, porque eles não conseguem passar em nenhuma disciplina. É claro que isso vai abrir outra discussão, a reprovação, né, a pedagogia da reprovação, mas será que a melhor solução que a gente tem para a inclusão é colocar essas pessoas em situações difíceis, complicadas, que a formação delas não consegue acompanhar? Porque eles trazem defasagem do ensino médio. Defasagem. A universidade não está pronta para isso e não deve ser para isso. No ensino médio mesmo são por determinadas áreas. Matemática, física, filosofia, não necessariamente é por defasagem no ensino médio. As universidades estaduais, por exemplo, não chegam, eu não sei qual é o percentual, mas com certeza não chegam à metade de estudantes que vieram, né, de escola pública, ao contrário das federais pela lei de cotas. Então, não necessariamente, eu acho que existem várias variantes, não necessariamente é porque a pessoa não conseguiu acompanhar aquela pessoa reprovada. Mas tem muita gente que não consegue acompanhar. Tem gente que não consegue, mas nesse caso eu não acho que esse é o determinante, porque tem áreas específicas onde é essa maior evasão. Mas né? olha só, então talvez seja o apelo de mercado ou outras questões, mas tem muitas variantes. Quem consegue entrar na universidade e consegue ter um desempenho razoável dentro da universidade, quer dizer, de novo, se ele não tiver condições de pagar, você garante assistência estudantil para ele? O fato do colega dele sentado ao lado estar pagando não atrapalha, né? Porque hoje a universidade não garante assistência estudantil para todo mundo que precisa. Depende, na minha a gente tem ações muito importantes. As universidades tentam, todas têm ações importantes. O PNAES, que é um programa de 2007, ele hoje está em 1,5 milhão, eu acho, o orçamento de 2016. Agora, uma universidade que acredita que bilhão. Mas será que a gente não consegue dar assistência para quem precisa justamente porque a gente gasta com quem não precisa, entre aspas, porque não mas precisa o que é no gastar? sentido de que poderia... Porque a contratação, o gastar o quê? O meu salário, por exemplo.
Mas o seu salário ele tem que existir de qualquer forma. E sim, ele vai existir mesmo a educação não sendo pública ou não. Hoje o meu salário é pago integralmente pela contribuição. Cada pessoa que compra alguma coisa no estado de São Paulo está pagando o meu salário. Nosso almoço ajudou a pagar o meu salário. Agora o teu almoço dela, o meu. Quer dizer, cada vez que a gente compra alguma coisa, só vem disso. Esse salário. Tá bom, Alguém paga. A sociedade paga e a sociedade aceita pagar por isso, porque a sociedade acredita que pagando impostos ela pode ter serviços públicos de qualidade. A educação superior pública é um exemplo de serviço público de qualidade. A gente não deve... a gente está invertendo a lógica de achar o que é o serviço público de qualidade, ele não é acessível para toda a população, porque a universidade ela não é acessível para toda a população, nem pública, nem particular, ok. Então, a sociedade, o problema da sociedade não vou pagar imposto. Se as pessoas pagam imposto e acham que elas têm resposta em serviços públicos de qualidade, é o que a população cobra, serviços públicos de qualidade, não só educacionais, é outra questão. Então, nós temos que problematizar outra coisa. Por que o ensino básico não é de qualidade? Mas olha só, o ensino básico também é pago por toda a população. Leandro. Fornecimento de água é um serviço público. E eu pago a conta d'água, você paga a sua conta d'água. Quer dizer, tem serviço público que a gente paga porque o consumo que a gente tem é diferente. E ensino superior não é muito diferente disso. Como não é toda a população que tem acesso, aliás, tem um caso muito interessante, é o caso da Alemanha. A Alemanha, uns anos atrás, decidiu passaremos a cobrar mensalidades nas universidades alemãs. Alguns estados acharam que não deviam cobrar, continuaram sem cobrar, outros passaram a cobrar. Eles chegaram à conclusão que na Alemanha, fazer ou não universidade é praticamente uma decisão pessoal da pessoa, quer dizer, não é uma coisa excludente. Então eles deixaram de cobrar, voltaram a não cobrar mensalidade. Alguns países voltaram atrás, o Chile voltou atrás. Os Estados Unidos fizeram um movimento também bastante interessante, que está aumentando, que os community colleges, que é onde se faz a formação vocacional em vários estados, não vão ser cobrados. Mas o community college é o lugar que está o acesso de todo mundo. Se você se inscrever no community college, você está dentro, você não passa por um funil para entrar. Então, o serviço de ensino superior é um serviço que não está acessível para toda a população, como a água que a gente consome em quantidade diferente. Não é engraçado estar comparando ensino superior com água, mas ou energia. Ou energia. É por isso que eu entendo que como ele não está acessível para toda a população, e no modelo de sociedade que a gente tem, ele não vai ter acessível para toda a população, pelo menos o ensino universitário, não é errado que as pessoas que se beneficiam disso, que depois vão ter salários mais altos, paguem parte do custo. Podem ter salários mais altos ou não, podem estar desempregadas se não houver um planejamento. Nos últimos anos, na verdade, se você for analisar a história econômica do Brasil contemporâneo, os aumentos salariais, eles se deram principalmente para assalariados e pessoas, não para pessoal de nível superior. O crescimento salarial que nós obtivemos nos últimos 13 anos, pelo menos, não foi principalmente para quem tem a melhor formação, ao contrário. Então, tem mais titulação, né? Então, isso não é uma coisa que está dada, né? Isso depende de como que a gente encaminha o nosso desenvolvimento. Mas independente disso, se você contar as pessoas que têm nível superior, fizer a média de salário delas, e contar as pessoas que não têm nível superior e fizer a média de salário delas, você vai encontrar uma diferença gritante no Brasil. Gritante. Uma das maiores do mundo. Expectativa de vida, tudo, né? toda a vida é mais tranquila. O que eu estou dizendo é que a ampliação da escolarização não necessariamente vai impactar em ampliação do salário real. Isso é que a gente tem demonstrado nos últimos anos que esse impacto ele não se deu da Agora, mesma eu proporção. tenho uma última pergunta, em função do nosso tempo que a gente tem, a gente já está quase 50 minutos. Será que a gente não está dando muitas missões à universidade, além da missão dela, que é ensino, pesquisa e extensão? Quer dizer, a missão de inclusão por meio de ação afirmativa cota, a missão de consertar as defasagens do ensino médio, quer dizer, será que a gente não está extrapolando? Mas olha só, na Unicamp, e aí eu posso te responder muito claramente porque eu participei da criação do programa de ação afirmativa, o foco do programa de ação afirmativa da Unicamp era fazer da Unicamp uma instituição onde a gente ensina melhor. Quer dizer, nós mostramos que o vestibular da Unicamp, que apesar de ser super legal, inclusive, blá, blá, ele não diz tudo sobre os estudantes. Aliás, eu acho um crime aqui no Brasil a gente usar só o resultado de provas escritas para escolher os mais talentosos, mas é assim que a gente tem feito. Nas públicas, nas públicas, já tem privadas iniciativas já legais. Diferente. Mas o que nós mostramos foi que nós faríamos da Unicamp uma universidade melhor se nós tivéssemos um programa de ação afirmativa. E foi assim que nós conseguimos convencer o Conselho Universitário facilmente a adotar um programa de ação afirmativa. Não é um programa de cotas, até hoje não é um programa de cotas, já foi alterado algumas vezes, mas o importante é que o foco disso é que
com diversidade, com mais talento, nós formamos melhor. A função da Unicamp, a função da universidade pública, não é fazer a inclusão social, é gerar conhecimento em qualquer área. Então, com ação afirmativa, nós conseguimos fazer isso melhor. E é essa, quer dizer, eu não gosto dessa nova visão de universidade, que a função principal da universidade é a inclusão social. Se a gente acreditar nisso e continuar fazendo isso, nós vamos destruir o que tem de bom nas nossas universidades, que é resolver problemas que precisa de uma universidade para resolver. Não, agora concordamos, então, em alguma coisa. Na última pergunta concordamos. Na última. Concordamos, mas isso também, a inclusão social, ela faz parte de diversificar o conhecimento que é produzido também. No âmbito da pós-graduação, por exemplo, essencialmente as pessoas têm perguntas sobre a sociedade e tentam respondê-las. Quando nós temos atores sociais que tiveram diversas origens sociais, étnicas, você tem olhares diferentes sobre a sociedade, né? Isso amplia as suas possibilidades de pergunta e também as possibilidades de resposta. Mas o foco deve ser na geração de conhecimento e na formação de recursos humanos, ele não é na ainda. inclusão. Não, o foco ele é isso. Não, nas foco... federais mudou completamente. Não acho que mudou o foco, mas a inclusão ela é importante para que a gente diversifique as respostas que a gente dá para a sociedade. Então, isso é importante. Nós geramos conhecimento que ele não pode estar apartado da sociedade. Para ele não estar apartado da sociedade, é preciso que a gente tenha uma diversidade maior dentro do ensino superior, né? E acredito que é importante, sim, uma popularização, uma diversificação de quem está dentro da universidade para que a gente possa ampliar a interface e as respostas e as perguntas que a gente faz sobre a sociedade, né? Então, a universidade, ela se afina mais com a sociedade dessa forma, acredito. Concordamos e discordamos. Concordamos e discordamos. Tamara Anaís, obrigada. Mas, acima de tudo, conversamos, né? Que eu acho que o Brasil está muito ruim hoje em dia. Nesse eu acho que a gente está perdendo uma coisa muito importante no Brasil, que é a capacidade de discordar Diálogo, e ter uma opinião diferente. A ideia desse programa, aliás, o Fla-Flu, é justamente fazer um debate entre opiniões divergentes sobre diversos temas. É uma das propostas da TV Folha. Fla-Flu, a festa de todos. Dos torcedores ilustres e da multidão empolgada.